Olá, nós estamos hoje dando sequência na série de episódios sobre compliance. Nos episódios anteriores, nós falamos o que é o compliance, ou seja, a necessidade das empresas estarem em conformidade com a lei, com os regulamentos e com a ética. To comply significa estar em conformidade. Na série anterior, nós falamos da importância do compliance na área trabalhista. E também falamos da maneira como o profissional, como as empresas devem se comprometer com a estratégia de marketing para que isso dê certo nas empresas. Hoje nós vamos falar sobre o compliance na área tributária. Nós estamos aqui com o Dr. Fabrício Rezende de Camargo, especialista em direito tributário já há quase 30 anos, e queremos saber dele como aplicar o compliance na área tributária, Dr. Fabrício. Agradeço o convite do nosso colega Dinarte, e é interessante esse tema porque o compliance tributário ele abrange basicamente dois aspectos. Você ter um departamento dentro da empresa com pelo menos dois profissionais que garantam o pagamento correto dos tributos dentro da lei, em dia, no prazo correto, obviamente, mas ao mesmo tempo que não se pague um tributo indevido. Ou seja, a empresa ela não pode se dar ao luxo de pagar indevidamente um determinado imposto. Então são esses dois aspectos principais. E com relação a esse departamento que vai analisar esse tipo de situação, é importante que os profissionais desse departamento, nós mencionamos dois, porque o ideal realmente sempre é que tenham dois profissionais, um supervisionando, um fiscalizando o trabalho e a atuação de compliance do outro colega. Em relação à matéria tributária, um aspecto importante que envolve o compliance é o profissional envolvido ter condições de interpretar a legislação tributária que muda constantemente. A legislação tributária, em vários aspectos, partindo da Constituição Federal, leis ordinárias, decretos, regulamentos, ela muda constantemente. Por isso é importante que esses profissionais que cuidam desse setor, compliance tributário dentro da empresa, estejam familiarizados com essa legislação, possam interpretar. E, ao mesmo tempo, o compliance, além de procurar analisar como se aplica a lei em determinada situação dentro da empresa, é importante também, até mesmo para se verificar se o regime tributário em que se encontra aquela empresa é o mais adequado para suas atividades. Nós sabemos que, basicamente, existem três tipos de regimes tributários. O regime do lucro real, que envolve empresas maiores de grande porte, bem como também algumas empresas que são instituições financeiras. Aquelas empresas também que estão no regime do lucro presumido, em que existe um teto abaixo de 78 milhões de faturamento anual, e as empresas que estão no simples, que são microempresas, empresas de pequeno porte e assim por diante. Então, o compliance também tem que avaliar se o regime tributário em que está enquadrado determinada empresa é o mais adequado para ela. Isso é muito importante. E isso envolve, então, verificar possibilidades de redução da carga tributária para a empresa, quando se faz a análise também do regime tributário. Além de se reduzir legalmente, dentro da própria legislação, a carga tributária da empresa, é possível também verificar se existe a possibilidade de se obter alguns créditos tributários. Muitas vezes existem créditos fiscais que não estão sendo aproveitados pela empresa. E é importante, então, que esse departamento, o compliance tributário, esteja atento às possibilidades, inclusive de planejamento tributário, não só administrativamente, que envolve análise dentro da própria contabilidade da empresa, adequação do regime e assim por diante, mas também até mesmo ações judiciais para se obter, para se conseguir garantir o direito a determinados créditos. Então, basicamente é isso. Finalizando os benefícios, tudo isso que foi comentado evita autuações fiscais, então pagando-se em dia, dentro da lei, se evita qualquer tipo de autuação fiscal na área federal, estadual ou municipal. Isso é um benefício muito grande, inclusive com o risco de se, em virtude dessas autuações fiscais, existirem implicações penais, que seria mais grave ainda. Então, tudo isso demonstra a importância do compliance tributário.
Nós teríamos muito para falar, né, doutor Fabrício, sobre a questão tributária, né? Mas o início é isso, né? Nós queremos chamar a atenção do empresário para a importância de estar atento a essas situações. Na próxima série, nós vamos falar sobre a importância do compliance na área de licitações. Aquelas empresas que trabalham com órgãos públicos, importante fazer um compliance em relação aos seus contratos nessa área. Até a próxima, esperamos estar contribuindo com você, empresário.